A história de Amós, de pastor humilde a profeta corajoso. Amós vivia uma vida simples e dedicada ao pastoreio de ovelhas e ao cultivo de sicômoros na pequena vila de Tecoa, localizada ao sul de Jerusalém. Ele não exercia funções sacerdotais, nem fazia parte de uma linhagem de profetas. Sua rotina diária era tranquila, focada no cuidado de seu rebanho e no trabalho árduo para sustentar sua família. Sem ambições de grandeza, Amós não se via como alguém destinado a realizar feitos notáveis. Tecoa, sendo uma região rural e relativamente isolada, oferecia a ele um refúgio de paz, longe dos centros de poder e influência. Contudo, essa existência pacata foi abruptamente transformada quando Amós recebeu um chamado divino que mudaria completamente sua trajetória de vida. Deus o escolheu não por sua posição social ou formação religiosa, mas por seu coração humilde e disposição para obedecer. Até então, conhecido apenas como pastor e agricultor de sicômoros, Amós foi designado para se tornar um profeta, com a missão de transmitir uma mensagem de advertência e julgamento ao reino de Israel. Esse chamado ocorreu em um período crítico para Israel, durante o reinado de Jeroboão, quando o reino desfrutava de uma prosperidade material sem precedentes. As fronteiras de Israel se expandiram e a riqueza se concentrava nas cidades, criando uma falsa sensação de segurança e sucesso. No entanto, essa prosperidade trouxe consigo uma grave decadência moral e espiritual. A justiça estava corrompida, os pobres eram oprimidos e a adoração a Deus havia se tornado um ritual vazio, sem sinceridade ou verdadeira devoção. Foi nesse cenário que Deus convocou Amós a abandonar sua vida tranquila em Tecoa e ir a Israel para denunciar a injustiça e a corrupção que permeavam a sociedade. Amós não se considerava um profeta de profissão, nem fazia parte de uma escola profética. Ele mesmo declarou que não era profeta, nem descendente de profetas, mas que havia sido diretamente chamado por Deus para essa missão específica. O Senhor me chamou de trás do gado e me ordenou: vai, profetiza ao meu povo Israel. Essas palavras evidenciam a seriedade do chamado de Amós, um chamado que ele não buscou, mas aceitou com humildade e reverência. Ao aceitar essa missão divina, Amós deixou para trás a segurança de sua vida em Tecoa e viajou para o reino de Israel, ciente de que sua mensagem enfrentaria resistência. Ele foi enviado a uma nação que, embora materialmente próspera, espiritualmente estava desolada. A determinação de Amós em obedecer ao chamado de Deus, mesmo diante das adversidades, reflete sua fé inabalável e confiança na justiça divina. A missão de Amós era clara: anunciar o iminente julgamento de Deus sobre Israel devido às suas iniquidades. Ele não foi convocado para lisonjear os poderosos nem para confortar aqueles que viviam em pecado. Pelo contrário, Amós foi designado para ser a voz da verdade, denunciando a opressão dos pobres, a corrupção dos líderes e a hipocrisia da adoração comum em Israel. Ele tornou-se o porta-voz de Deus em um período de grande escuridão espiritual, alertando o povo de que o dia do julgamento estava próximo e que o arrependimento era a única esperança para evitar a catástrofe. O chamado divino de Amós nos lembra que Deus frequentemente escolhe os menos prováveis para realizar suas obras. Amós, um pastor simples, foi transformado em um profeta influente cuja mensagem ressoaria através dos séculos. Sua vida exemplifica que a verdadeira grandeza não reside nas aparências externas ou em posições de poder, mas na disposição de obedecer a Deus e de falar a verdade, independentemente das consequências. Em Israel, a mensagem central de Amós estava profundamente enraizada na justiça social e na retidão, duas virtudes que ele considerava essenciais para a verdadeira adoração a Deus. Em suas profecias, Amós denunciava vigorosamente as desigualdades que afligiam a sociedade israelita, observando como os ricos e poderosos exploravam os pobres, acumulando riquezas às custas dos menos favorecidos. Amós percebeu que a prosperidade de Israel não era distribuída de maneira equitativa, mas concentrada nas mãos de poucos. Para ele, essa desigualdade refletia diretamente a decadência moral e espiritual do povo, que havia se afastado dos mandamentos de Deus. Ele não hesitou em condenar os ricos que oprimiam os pobres e os poderosos que corrompiam a justiça. Amós enfatizava que a verdadeira adoração a Deus não podia ser separada da prática da justiça. Odeiem o mal, amem o bem e estabeleçam a justiça nos tribunais.
Esse versículo resume a essência da mensagem de Amós, deixando claro que Deus exige mais do que sacrifícios e rituais religiosos. Ele deseja ver justiça nas ações diárias. Amós denunciou aqueles que frequentavam os templos, mas ignoravam as necessidades dos oprimidos, demonstrando que a verdadeira espiritualidade deve ser expressa através da compaixão e da justiça. A indignação de Amós contra as injustiças de seu tempo foi acompanhada por uma convicção profunda de que Deus não toleraria a corrupção indefinidamente. Ele proclamou que o julgamento divino estava prestes a cair sobre Israel se o povo não se arrependesse e mudasse seus caminhos. Amós utilizou imagens poderosas para descrever a iminência desse julgamento, comparando-o a um leão que ruge ou a um fogo que consome. O leão rugiu: quem não temerá o Senhor? O Senhor Deus falou: quem não profetizará? Essa declaração reflete a urgência de sua mensagem. O tempo para agir era agora, antes que fosse tarde demais. Amós direcionou sua mensagem principalmente aos líderes de Israel, aqueles que tinham o poder de mudar as coisas, mas que, em vez disso, perpetuavam a injustiça. Ele criticou severamente os juízes corruptos, os comerciantes desonestos e os líderes religiosos que faziam vista grossa às injustiças ao seu redor. Amós tornou-se a voz dos que não tinham voz, clamando por justiça em nome dos oprimidos. Sua mensagem era um chamado para que Israel se reconciliasse com Deus através da prática da justiça e da retidão, pois, sem isso, todos os rituais religiosos seriam em vão. Apesar da dureza de suas palavras, Amós ofereceu uma esperança. Se o povo se arrependesse e voltasse a praticar a justiça, Deus os perdoaria e restauraria a nação. Sua mensagem é um poderoso lembrete de que para Deus a justiça social não é opcional, mas uma exigência. O livro de Amós nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como estamos tratando os outros, especialmente os mais vulneráveis. A verdadeira adoração a Deus, segundo Amós, deve ser vivida através de ações que promovam a justiça e a retidão, tornando o mundo um reflexo mais fiel da vontade divina. A missão de Amós, voz da verdade em meio à injustiça. A tarefa de Amós era bem definida: anunciar o iminente julgamento de Deus sobre Israel devido às suas transgressões. Ele não foi convocado para lisonjear os poderosos, nem para confortar aqueles que viviam em pecado. Em vez disso, Amós assumiu o papel de mensageiro da verdade, denunciando a opressão dos menos favorecidos, a corrupção dos líderes e a hipocrisia na adoração que se tornou comum em Israel. Ele atuou como a voz de Deus em um período de intensa escuridão espiritual, alertando o povo de que o dia do julgamento estava próximo e que o arrependimento era a única esperança para evitar uma catástrofe. O chamado de Amós nos lembra que Deus frequentemente escolhe os menos prováveis para realizar suas obras. Amós, que antes era apenas um pastor simples, foi transformado em um profeta influente cuja mensagem perduraria por séculos. Sua trajetória demonstra que a verdadeira grandeza não reside nas aparências externas ou nas posições de poder, mas na disposição de obedecer a Deus e de falar a verdade, independentemente das consequências. Em Israel, a mensagem central de Amós estava profundamente enraizada na justiça social e na retidão, duas virtudes que ele considerava essenciais para a verdadeira adoração a Deus. Em suas profecias, Amós denunciava vigorosamente as desigualdades que afligiam a sociedade israelita, observando como os ricos e poderosos exploravam os pobres, acumulando riquezas às custas dos menos favorecidos. Amós percebeu que a prosperidade de Israel não era distribuída de maneira justa, mas concentrada nas mãos de poucos. Para ele, essa desigualdade refletia diretamente a decadência moral e espiritual do povo, que havia se afastado dos mandamentos de Deus. Ele não poupou palavras ao condenar os ricos que oprimiam os pobres e os poderosos que corrompiam a justiça. Amós enfatizava que a verdadeira adoração a Deus não podia ser separada da prática da justiça. Odeiem o mal, amem o bem e estabeleçam a justiça nos tribunais. Amós 5:15. Este versículo resume a essência da mensagem de Amós, deixando claro que Deus exige mais do que sacrifícios e rituais religiosos. Ele deseja ver justiça nas ações diárias. Amós denunciou que frequentavam os templos, mas ignoravam as necessidades dos oprimidos, demonstrando que a verdadeira espiritualidade deve ser expressa através da compaixão e da justiça. A indignação de Amós contra as injustiças de seu tempo foi acompanhada por uma convicção profunda de que Deus não toleraria a corrupção indefinidamente.
Ele proclamou que o julgamento divino estava prestes a cair sobre Israel se o povo não se arrependesse e mudasse seus caminhos. Amós utilizou imagens poderosas para descrever a iminência desse julgamento, comparando-o a um leão que ruge ou a um fogo que consome. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Essa declaração reflete a urgência de sua mensagem. O tempo para agir era agora, antes que fosse tarde demais. A mensagem de Amós era especialmente direcionada aos líderes de Israel, aqueles que tinham o poder de efetuar mudanças, mas que, ao invés disso, perpetuavam a injustiça. Ele criticou severamente os juízes corruptos, os comerciantes desonestos e os líderes religiosos que fechavam os olhos para as injustiças ao seu redor. Amós tornou-se a voz dos que não tinham voz, clamando por justiça em nome dos oprimidos. Sua mensagem servia como um chamado para que Israel se reconciliasse com Deus por meio da prática da justiça e da retidão, pois sem isso, todos os rituais religiosos seriam em vão. A mensagem de esperança de Amós e suas visões proféticas. Mesmo diante da severidade de suas palavras, Amós transmitiu uma mensagem de esperança. Se o povo se arrependesse e retomasse a prática da justiça, Deus lhes concederia perdão e restauraria a nação. Sua mensagem serve como um lembrete poderoso de que, para Deus, a justiça social não é opcional, mas uma exigência. O livro de Amós nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a avaliar como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis. Segundo Amós, a verdadeira adoração a Deus deve se manifestar através de ações que promovam a justiça e a retidão, transformando o mundo em um reflexo mais fiel da vontade divina. As visões que Amós recebeu de Deus eram marcantes e repletas de simbolismo, atuando como poderosos alertas para o povo de Israel. A visão do prumo, um alerta de desalinhamento. Uma das visões mais significativas foi a do prumo. Essa visão ocorreu em um momento em que Deus estava revelando ao profeta o estado de Israel, uma nação que, apesar de sua prosperidade material, estava espiritualmente corrompida e moralmente decadente. Amós, que já havia proferido várias profecias de advertência e julgamento, recebeu essa visão como uma confirmação do iminente juízo que Deus traria sobre o povo. Na visão, Amós observou o Senhor em pé, ao lado de um muro, segurando um prumo, uma ferramenta usada para medir a retidão das paredes e garantir que estivessem perfeitamente alinhadas. O prumo na visão é altamente simbólico. Assim como o prumo avalia a retidão de uma parede, Deus estava medindo a integridade espiritual do povo de Israel. Deus então perguntou a Amós o que ele estava vendo, e o profeta respondeu que via um prumo. A resposta de Deus a essa visão foi uma declaração solene e severa. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Essa afirmação indicava que Deus estava utilizando o prumo como uma metáfora para avaliar a retidão de Israel. E o resultado dessa avaliação não era favorável. A nação que deveria estar alinhada com os preceitos divinos havia se desviado gravemente. O muro, representando o povo de Israel, estava desalinhado, indicando que não poderia suportar o julgamento que viria. A visão do prumo significava que o tempo da paciência divina havia acabado. Até então, Deus havia ignorado os pecados de Israel, concedendo-lhes tempo para se arrependerem e corrigirem seus caminhos. Contudo, com o prumo em mãos, Deus estava declarando que a avaliação final havia sido feita e que Israel havia falhado. A nação, representada pelo muro, estava torta e prestes a desabar. Não haveria mais adiamentos. O julgamento estava determinado e seria definitivo. A determinação do julgamento e as visões de Amós, não haveria mais atrasos. O julgamento já estava decidido e seria irrevogável. Essa visão também afetava pessoalmente Amós como profeta. Ele era o emissário designado para comunicar essa dura realidade ao povo de Israel. A visão do prumo, com sua simplicidade e clareza, fortalecia a missão de Amós de proclamar a verdade, por mais severa que fosse. Ele estava sendo chamado para declarar que o julgamento divino era inevitável, devido à profunda injustiça e corrupção enraizadas na sociedade israelita. Outra visão significativa de Amós foi a do cesto de frutas maduras. Nessa visão, Deus mostrou a Amós um cesto cheio de frutas maduras e perguntou ao profeta o que ele observava. Amós respondeu de maneira direta que via um cesto de frutas maduras. A imagem dessas frutas transmite uma sensação de completude, de algo que atingiu seu auge de desenvolvimento.
Contudo, também sugere que essas frutas, por estarem maduras, estão prestes a se deteriorar e apodrecer. Elas simbolizam algo que está próximo de concluir seu ciclo, passando do estágio de maturidade para o de decadência. A resposta de Deus à visão foi clara e carregada de significado. Chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amós 8. Essa declaração sinalizava o fim da paciência divina com Israel. Assim como as frutas no cesto estavam prontas para apodrecer, o povo de Israel havia atingido o limite de sua iniquidade, e o tempo para o arrependimento estava acabando. A visão do cesto de frutas maduras indicava que Israel estava preparado para o julgamento e que o momento de intervenção divina havia chegado. A metáfora das frutas maduras reflete a realidade de que Israel, apesar de sua prosperidade e aparente segurança, estava espiritualmente corrompido. As frutas, que à primeira vista podem parecer boas, estavam em um estágio onde rapidamente se deteriorariam. Assim como Israel, que havia acumulado riquezas e poder, estava prestes a enfrentar a ruína devido à sua corrupção moral e espiritual. A visão revelava que a nação não tinha mais tempo a perder. O juízo de Deus estava prestes a ser lançado, sem possibilidade de perdão ou adiamento. Além disso, a visão do cesto de frutas maduras também destacava a inevitabilidade do julgamento divino. Assim como as frutas maduras inevitavelmente apodrecem, Israel enfrentaria as consequências de seus pecados sem escapatória. Deus estava mostrando a Amós que o período de advertências e misericórdia havia terminado. O destino de Israel estava selado. A nação seria acolhida como frutas que atingiram o fim de sua maturidade, prontas para serem descartadas. Amós, como profeta, foi incumbido de transmitir essa terrível verdade ao povo. A mensagem de Amós: julgamento e esperança. A missão de Amós era clara: alertar Israel sobre o iminente e inevitável julgamento de Deus. A visão do cesto de frutas maduras deixava pouco espaço para interpretações otimistas ou esperanças de adiamento. Era uma declaração direta de que o tempo para Israel havia se esgotado e que o juízo estava próximo. Amós também empregou alegorias e metáforas em suas mensagens para transmitir verdades espirituais profundas. Ele comparou a destruição iminente de Israel a um terremoto, um evento que todos em Israel reconheciam como devastador e incontrolável. Essa comparação servia para destacar a inevitabilidade e a grandiosidade do julgamento divino. Amós não se limitava a falar sobre desastres naturais, ele utilizava essas imagens para ilustrar o caos que seguiria a queda de Israel. Sua linguagem vívida e o uso de metáforas tinham o objetivo de chocar o povo, despertando-os da complacência e incentivando-os a refletir sobre suas vidas e escolhas. Um dos aspectos mais impactantes da profecia de Amós foi a reinterpretação do conceito do Dia do Senhor. Para muitos, esse dia era associado a uma grande vitória e libertação, um momento em que Deus interviria decisivamente em favor de Israel, derrotando seus inimigos e estabelecendo a justiça divina. Amós, no entanto, desafiou essa expectativa de forma dramática. Ele informou ao povo que o dia do Senhor não seria um tempo de luz e salvação, mas sim um dia de escuridão e julgamento. Conhecido por suas duras críticas à injustiça e corrupção, Amós declarou que esse dia não traria a redenção esperada, mas sim destruição e calamidade. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Esse dia será de trevas e não de luz. Com essas palavras, Amós advertia que o dia do Senhor seria um período de grande angústia, uma completa inversão das expectativas populares. Ele descreveu esse dia como um evento apocalíptico, marcado por escuridão e terror, pintando um cenário sombrio, onde não haveria fuga ou refúgio. A segurança que o povo de Israel sentia em sua prosperidade material e em suas alianças políticas seria desmantelada. Amós utilizou imagens vívidas para ilustrar a magnitude do desastre que se aproximava, comparando-o a um homem que foge de um leão apenas para encontrar um urso, ou que entra em sua casa, encostando a mão na parede, apenas para ser mordido por uma cobra. Essas descrições simbolizam a inevitabilidade do julgamento e a falta de qualquer lugar seguro. O dia do Senhor seria um momento de revelação e justiça, onde as verdadeiras condições espirituais do povo de Israel seriam expostas. Amós enfatizou que Deus não estava impressionado com os sacrifícios e rituais que o povo realizava. Para Deus, esses atos eram vazios e hipócritas, pois não refletiam uma verdadeira devoção nem uma prática de justiça social.
Aborreço e desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Declarou o Senhor através de Amós. Essa rejeição dos rituais religiosos indicava que o dia do Senhor seria um tempo de julgamento para aqueles que negligenciavam a justiça e a retidão em suas vidas. Além disso, Amós deixou claro que o dia do Senhor não era apenas uma ameaça para Israel, mas tinha implicações universais. O julgamento de Deus não se restringiria a uma nação ou povo, mas afetaria todas as nações, demonstrando que a justiça divina não conhece fronteiras. Esse entendimento do dia do Senhor, como um evento de julgamento universal, ampliava a mensagem de Amós e reforçava a ideia de que Deus é o juiz de toda a terra, não apenas de Israel. Em suas pregações, Amós destacou que o dia do Senhor era um chamado ao arrependimento. Ele exortou o povo a buscar a Deus de todo o coração e a corrigir seus caminhos antes que fosse tarde demais. Para nós, o dia do Senhor não era apenas uma profecia de graça, mas também um aviso de que ainda havia uma oportunidade para mudar, para retornar a Deus e evitar o desastre. No entanto, sua mensagem também deixava claro que sem um verdadeiro arrependimento, o julgamento era inevitável. As profecias de Amós não se limitaram ao reino de Israel. Ele também pronunciou julgamentos divinos contra as nações vizinhas de Israel. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe foram alvo das advertências proféticas de Amós. Cada uma dessas nações era acusada de cometer atrocidades que violavam as leis morais e humanas, como violência extrema, traição, crueldade desmedida e opressão dos fracos. Através dessas profecias, Amós demonstrou que a justiça de Deus não estava confinada a Israel, mas que era uma justiça universal, onde todas as nações seriam julgadas por suas ações. Amós iniciou suas profecias contra as nações vizinhas com Damasco, a capital da Síria, condenando-a por sua brutalidade nos conflitos com Gileade. Ele acusou os sírios de trilhar Gileade com trilhos de ferro. Amós 1:3, uma imagem que simboliza a violência extrema e a desumanidade de suas ações. Da mesma forma, Gaza, um dos principais centros filisteus, foi condenada por capturar povos inteiros e vendê-los como escravos. A ganância e a falta de compaixão que motivaram esses atos foram duramente criticadas por Amós, que declarou que o fogo do julgamento de Deus destruiria os muros e palácios dessas cidades. Tiro, uma cidade-estado famosa por sua riqueza e comércio, também foi denunciada por Amós. Embora Tiro tivesse uma aliança de longa data com Israel, ela quebrou essa aliança ao entregar uma comunidade inteira de refugiados para o cativeiro. Um ato de traição que Deus não deixaria impune. Amós profetizou que a destruição atingiria Tiro como consequência de sua traição, mostrando que Deus valoriza a fidelidade e a justiça acima dos interesses econômicos e políticos. A mensagem de Amós para Tiro reforça a ideia de que as alianças devem ser baseadas em princípios morais sólidos, não em conveniências temporárias. Edom, Amon e Moabe, outras nações vizinhas de Israel, também foram alvo das profecias de Amós. Edom foi condenada por sua inimizade persistente e violenta contra Israel, enquanto Amon foi acusada de atrocidades cometidas contra mulheres grávidas em tempos de guerra, buscando expandir seu território a qualquer custo. Moabe foi condenada por desonrar os mortos ao queimar os ossos do rei de Edom. Esses atos brutais e desumanos, que violavam não apenas as leis de Deus, mas também as normas básicas de decência humana, eram inaceitáveis para o Senhor. E Amós anunciou que essas nações enfrentariam o julgamento divino como resultado de seus pecados. Por esses motivos, a missão de Amós foi marcada por intensa rejeição e perseguição, tanto por parte dos líderes religiosos, quanto pelo próprio povo de Israel. Como um profeta que ousou denunciar a injustiça e a corrupção, Amós enfrentou forte resistência daqueles que se beneficiavam do status quo. Suas palavras, carregadas de verdade divina, eram uma ameaça direta aos interesses dos poderosos, que preferiam silenciar o profeta ao ouvir suas duras advertências. Amós não era um profeta popular. Sua mensagem perturbava a paz falsa em que muitos se refugiavam, expondo as feridas profundas da sociedade israelita. A justiça universal e as profecias de Amós. Essa rejeição dos rituais religiosos indicava que o dia do Senhor seria um período de julgamento para aqueles que negligenciavam a justiça e a retidão em suas vidas. Amós também esclareceu que o dia do Senhor não era apenas uma ameaça direcionada a Israel, mas tinha um alcance universal.
O julgamento de Deus não se limitava a uma única nação ou povo, mas afetaria todas as nações, evidenciando que a justiça divina transcende fronteiras. Essa compreensão do dia do Senhor como um evento de julgamento global ampliava a mensagem de Amós, reforçando a ideia de que Deus é o juiz de toda a terra, não apenas de Israel. Em suas pregações, Amós destacou que o dia do Senhor era um chamado ao arrependimento. Ele incentivou o povo a buscar a Deus de todo o coração e a corrigir seus caminhos antes que fosse tarde demais. Para Amós, o dia do Senhor não representava apenas uma promessa de graça, mas também um aviso de que ainda havia uma oportunidade para mudar, para retornar a Deus e evitar o desastre iminente. No entanto, sua mensagem também deixava claro que, sem um arrependimento genuíno, o julgamento era inevitável. As profecias de Amós não se restringiram ao reino de Israel. Ele também pronunciou julgamentos divinos contra as nações vizinhas. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe foram alvos das advertências proféticas de Amós. Cada uma dessas nações foi acusada de cometer atrocidades que violavam as leis morais e humanas, como violência extrema, traição, crueldade desmedida e opressão dos fracos. Através dessas profecias, Amós demonstrou que a justiça de Deus não se limitava a Israel, mas era uma justiça universal, onde todas as nações seriam julgadas por suas ações. Amós iniciou suas profecias contra as nações vizinhas, com Damasco, a capital da Síria, condenando-a por sua brutalidade nos conflitos com Gileade. Ele acusou os sírios de trilhar Gileade com trilhos de ferro. Amós 1:3, uma metáfora que simboliza a violência extrema e a desumanidade de suas ações. Da mesma forma, Gaza, um dos principais centros filisteus, foi condenada por capturar povos inteiros e vendê-los como escravos. A ganância e a falta de compaixão que motivaram esses atos foram duramente criticadas por Amós, que declarou que o fogo do julgamento de Deus destruiria os muros e palácios dessas cidades. Tiro, uma cidade-estado conhecida por sua riqueza e comércio, também foi denunciada por Amós. Embora Tiro tivesse uma aliança de longa data com Israel, ela quebrou essa aliança ao entregar uma comunidade inteira de refugiados para o cativeiro, um ato de traição que Deus não deixaria impune. Amós profetizou que a destruição atingiria Tiro como consequência de sua traição, demonstrando que Deus valoriza a fidelidade e a justiça acima dos interesses econômicos e políticos. A mensagem de Amós para Tiro reforça a ideia de que as alianças devem ser baseadas em princípios morais sólidos, e não em conveniências temporárias. Edom, Amon e Moabe, outras nações vizinhas de Israel, também foram alvo das profecias de Amós. Edom foi condenada por sua inimizade persistente e violenta contra Israel, enquanto Amon foi acusada de atrocidades cometidas contra mulheres grávidas em tempos de guerra, buscando expandir seu território a qualquer custo. Moabe foi condenada por desonrar os mortos ao queimar os ossos do rei de Edom. Esses atos brutais e desumanos, que violavam não apenas as leis de Deus, mas também as normas básicas de decência humana, eram inaceitáveis para o Senhor. Amós anunciou que essas nações enfrentariam o julgamento divino como consequência de seus pecados. Por esses motivos, a missão de Amós foi marcada por intensa rejeição e perseguição, tanto por parte dos líderes religiosos, quanto pelo próprio povo de Israel. Como um profeta que ousou denunciar a injustiça e a corrupção, Amós enfrentou forte resistência daqueles que se beneficiavam do status quo. Suas palavras, carregadas de verdade divina, representavam uma ameaça direta aos interesses dos poderosos, que preferiam silenciar o profeta ao ouvir suas duras advertências. Amós não era um profeta popular. Sua mensagem perturbava a falsa paz em que muitos se refugiavam, expondo as profundas feridas da sociedade israelita. O confronto de Amós com Amazias, fidelidade à verdade. Amós anunciou que Tiro enfrentaria destruição devido à sua traição, destacando que Deus valoriza a fidelidade e a justiça acima dos interesses econômicos e políticos. Essa mensagem para Tiro reforça a ideia de que alianças devem ser fundamentadas em princípios morais sólidos, e não em conveniências temporárias. Além de Tiro, outras nações vizinhas a Israel, como Edom, Amon e Moabe, também foram alvos das profecias de Amós. Edom foi condenada por sua hostilidade persistente e violenta contra Israel, enquanto Amon foi acusada de cometer atrocidades contra mulheres grávidas durante guerras, buscando expandir seu território a qualquer custo. Moabe, por sua vez, foi condenada por desonrar os mortos ao queimar os ossos do rei de Edom.
Esses atos brutais e desumanos, que violavam não apenas as leis de Deus, mas também as normas básicas de decência humana, eram inaceitáveis para o Senhor. Amós declarou que essas nações enfrentariam o julgamento divino como consequência de seus pecados. Por esses motivos, a missão de Amós foi marcada por intensa rejeição e perseguição, tanto por parte dos líderes religiosos quanto pelo próprio povo de Israel. Como um profeta que ousou denunciar a injustiça e a corrupção, Amós enfrentou forte resistência daqueles que se beneficiavam do status quo. As palavras de Amós, carregadas de verdade divina, representavam uma ameaça direta aos interesses dos poderosos, que preferiam silenciar o profeta ao ouvir suas duras advertências. Amós não era um profeta popular. Sua mensagem perturbava a falsa paz em que muitos se refugiavam, expondo as profundas feridas da sociedade israelita. Um dos episódios mais emblemáticos de rejeição enfrentada por Amós foi o confronto com Amazias, o sacerdote de Betel, que tentou expulsá-lo de Israel. Amazias, como sacerdote de Betel, ocupava uma posição de grande influência e responsabilidade. Ele estava encarregado de manter o culto no santuário real, um local que se tornou politicamente importante durante o reinado de Jeroboão. Amazias estava comprometido com o sistema da época, e qualquer ameaça à estabilidade religiosa e política de Betel era vista como uma ameaça ao próprio reino. Quando Amós começou a pregar suas mensagens de condenação, declarando que o rei Jeroboão morreria pela espada e que Israel seria levado ao exílio, Amazias interpretou essas palavras como uma séria ameaça à ordem estabelecida. Incomodado pelas profecias de Amós, Amazias decidiu agir para silenciá-lo. Ele enviou uma mensagem ao rei Jeroboão, acusando Amós de conspiração e afirmando que suas palavras estavam enfraquecendo a moral e a segurança do reino. Amazias alegou que as profecias de Amós representavam uma ameaça direta à autoridade do rei e ao bem-estar da nação. Além disso, Amazias confrontou totalmente Amós, tentando expulsá-lo de Betel. Ele disse a Amós: vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amós 7, 12, 13. Essas palavras de Amazias foram uma tentativa clara de deslegitimar Amós, insinuando que ele deveria profetizar apenas em Judá, sua terra natal, onde poderia sustentar-se e não interferir nos assuntos de Israel. Amazias via Amós como um intruso, um estrangeiro sem autoridade para falar em Betel, e tentou relegar o profeta ao status de um oportunista que profetizava por ganho pessoal. No entanto, Amós não se intimidou com a tentativa de Amazias de silenciá-lo. Sua resposta foi firme e direta, deixando claro que ele não era um profeta por escolha própria, nem estava ali por ambição pessoal. Amós respondeu: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Porém, o Senhor me tomou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Com essas palavras, Amós reafirmou que sua missão era divina, não algo que ele havia escolhido ou buscado. Ele estava em Betel por obediência ao chamado de Deus e não se deixaria intimidar por Amazias ou por qualquer outra autoridade humana. Em seguida, Amós profetizou contra Amazias, prevendo que sua esposa se tornaria uma prostituta na cidade, seus filhos e filhas seriam mortos pela espada, suas terras seriam divididas, e ele próprio morreria em terra impura, longe de Israel. Essa profecia era uma sentença devastadora para Amazias, que ao tentar silenciar Amós, atraía sobre si e sua família o julgamento divino. O confronto entre Amós e Amazias revela o poder e autoridade da palavra profética, que, mesmo diante da oposição das autoridades estabelecidas, não pode ser calada. Amós representava a voz de Deus em uma nação que havia se corrompido, e sua fidelidade ao chamado divino o levou a confrontar diretamente aqueles que estavam comprometidos com a preservação de um sistema injusto e opressor. Amós, após responder a Amazias com firmeza, continuou sua missão profética. Ele não foi dissuadido pela ameaça de expulsão ou pela acusação de conspiração. Amós tinha uma mensagem clara de Deus e estava decidido a proclamá-la, independentemente das consequências. Sua obediência ao chamado divino era inabalável, e ele permaneceu fiel até o fim. As Escrituras não fornecem detalhes precisos sobre a realização dessas profecias a respeito da morte do sacerdote. A história e a tradição indicam que, como muitos que se opuseram à vontade divina, Amazias provavelmente sofreu as consequências de sua resistência à mensagem profética.
A confrontação de Amós com Amazias, fidelidade e coragem. As palavras de Amazias foram uma tentativa clara de deslegitimar Amós, sugerindo que ele deveria profetizar apenas em Judá, sua terra natal, onde poderia sustentar-se e não interferir nos assuntos de Israel. Amazias via Amós como um forasteiro, alguém sem autoridade para falar em Betel, e tentou reduzir o profeta a um oportunista que profetizava por ganho pessoal. No entanto, Amós não se deixou intimidar pela tentativa de Amazias de silenciá-lo. Sua resposta foi firme e direta, deixando evidente que ele não havia se tornado profeta por escolha própria, nem estava ali por ambição pessoal. Amós respondeu: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Porém o Senhor me chamou de após o gado e me ordenou: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Com essas palavras, Amós reafirmou que sua missão era de origem divina, não algo que ele havia buscado ou escolhido. Ele estava em Betel por obediência ao chamado de Deus, e não se deixaria abater por Amazias ou por qualquer outra autoridade humana. Em seguida, Amós proferiu uma profecia contra Amazias, prevendo que sua esposa se tornaria prostituta na cidade. Seus filhos e filhas seriam mortos pela espada, suas terras seriam divididas, e ele próprio morreria em terra impura, longe de Israel. Essa profecia representava uma sentença devastadora para Amazias, que ao tentar silenciar Amós, atraía sobre si e sua família o julgamento divino. O confronto entre Amós e Amazias ilustra o poder e autoridade da palavra profética, que mesmo diante da oposição das autoridades estabelecidas, não pode ser calada. Amós representava a voz de Deus em uma nação corrompida, e sua fidelidade ao chamado divino o levou a confrontar diretamente aqueles comprometidos com a preservação de um sistema injusto e opressor. Após confrontar Amazias, Amós continuou sua missão profética sem se deixar dissuadir pela ameaça de expulsão ou pela acusação de conspiração. Ele mantinha uma mensagem de Deus e estava decidido a proclamá-la, independentemente das consequências. Sua obediência ao chamado divino era inabalável, e ele permaneceu fiel até o fim. As Escrituras não detalham precisamente a realização das profecias sobre a morte de Amazias, mas a história e a tradição sugerem que, como muitos que se opuseram à vontade divina, Amazias provavelmente enfrentou as consequências de sua resistência à mensagem profética. O reino de Israel, sob o reinado de Jeroboão, continuou a desfrutar de prosperidade material por algum tempo. No entanto, conforme previsto por Amós, essa prosperidade foi seguida por um período de declínio e desastre. Pouco tempo após o ministério de Amós, o reino foi conquistado pelos assírios, e muitos israelitas foram levados ao exílio, exatamente como o profeta havia advertido. Se Amazias ainda estivesse vivo para testemunhar a realização dessas profecias, ele teria visto a devastação de Israel e a queda de Betel, o santuário onde servia, como parte do julgamento de Deus sobre a nação. Apesar das duras profecias de julgamento que Amós proclamou contra Israel, sua mensagem não era de total desespero. No final de seu livro, Amós trouxe uma nota de esperança e restauração, revelando o caráter misericordioso de Deus. Embora conhecido por suas advertências severas, Amós também ofereceu uma mensagem de redenção para aqueles que se voltassem para Deus. Amós profetizou que, após o período de punição, Deus restauraria o remanescente fiel de Israel, trazendo renovação e bênçãos sobre o povo. Esse remanescente seria a base de uma nova nação, purificada e dedicada a viver segundo os princípios de justiça e retidão. Ele falou de um tempo em que Deus reconstruiria o tabernáculo caído de Davi, Amós 9, uma referência à restauração da dinastia davídica e, em última análise, ao advento do Messias. Esse período de restauração seria caracterizado por uma prosperidade abundante e uma paz duradoura, contrastando fortemente com o caos e a destruição anunciados nas profecias anteriores. Amós descreveu um cenário de fertilidade e abundância, onde os montes destilarão vinho doce, Amós 9:3. E o povo de Israel, finalmente reconciliado com Deus, desfrutaria de segurança e alegria em sua própria terra. Essa visão escatológica não apenas oferecia consolo, mas também renovava a esperança de que Deus nunca abandonaria completamente seu povo. A promessa de restauração incluía não apenas a reconstrução física de Israel, mas também uma renovação espiritual profunda. Amós viu que Deus plantaria seu povo em sua terra, e eles nunca mais seriam arrancados dela.
Essa promessa apontava para um futuro onde a relação entre Deus e Israel seria restaurada de forma plena e permanente. A segurança prometida por Amós não era apenas material, mas também espiritual, garantindo que aqueles que permanecessem fiéis a Deus viveriam em paz sob sua proteção. A imagem de Israel como uma nação renovada, firmemente enraizada na justiça, refletia o desejo de Deus de restaurar não apenas a terra, mas também o coração do seu povo. O legado de Amós é um dos mais profundos e duradouros entre os profetas bíblicos. Embora seja considerado um dos profetas menores, sua mensagem de justiça social e retidão moral ecoou muito além de sua época e permanece relevante até os dias de hoje. Amós foi pioneiro em destacar que a verdadeira adoração a Deus não pode ser dissociada da justiça para com o próximo. Seu clamor por equidade e por uma sociedade justa inspirou muitos profetas que vieram depois dele, consolidando-o como uma figura fundamental no desenvolvimento da literatura profética de Israel. Ele foi o primeiro profeta a abordar diretamente questões de opressão, corrupção e desigualdade. Amós desafiou a ideia de que Israel, por ser o povo escolhido, estaria isento do julgamento de Deus. Pelo contrário, ele advertiu que o privilégio de ser escolhido por Deus trazia consigo uma responsabilidade ainda maior. De todas as famílias da terra, somente a vós vos tenho conhecido. Portanto, visitarei sobre vós todas as vossas iniquidades. Amós 3:2. Essa afirmação revolucionária estabeleceu as bases para uma compreensão mais ampla da justiça divina, que não tolera hipocrisia nem injustiça. O impacto teológico e literário de Amós também é evidente na forma como seus escritos influenciaram outros profetas. Sua denúncia contra a injustiça social ressoou nos escritos de Isaías, Miqueias e Jeremias, que também criticaram duramente as práticas corruptas de seus contemporâneos. Amós abriu caminho para uma nova abordagem profética, onde a ênfase na moralidade e na ética social se tornou central. Sua visão de um Deus preocupado não apenas com sacrifícios e rituais, mas com a maneira como os seres humanos tratam uns aos outros, permanece como um dos princípios fundamentais da fé bíblica. Sua mensagem de justiça social encontrou ressonância em movimentos que lutam por direitos humanos, equidade e justiça ao longo da história. Líderes religiosos e civis de diferentes épocas e culturas citaram as palavras de Amós como inspiração para suas lutas por uma sociedade mais justa. Seu famoso clamor, "Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene", foi utilizado, por exemplo, por Martin Luther King Jr. Em seu discurso, "Eu tenho um sonho", demonstrando o alcance atemporal e universal da mensagem de Amós. Agora que você conhece a história de Amós e o confronto com Amazias, é impossível ignorar o impacto que a coragem e a fidelidade de Amós nos deixam. Ele nos mostra que, quando somos chamados por Deus, não podemos nos desviar ou recuar, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição dos poderosos. Amós nos inspira a estar dispostos a ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e adversidades. Por outro lado, se você, como Amazias, está confortável em sua posição e reluta em aceitar a verdade que exige mudança, lembre-se de que o julgamento divino é certo, e a justiça de Deus prevalecerá. Se essa história tocou você e desafiou a refletir sobre sua própria vida e a maneira como você tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir, abraços e fiquem com Deus.